A pessoa com a maior barriga do mundo. Você é o grande mestre da minha vida. Depois de atravessar o rio Indin e passar pelas cidades de Seul, Wonju e Gyeongju, cheguei a Busan no dia 27 de janeiro de 1951. A cidade de Busan estava lotada de refugiados. Parecia que o povo da Coreia inteira estava lá, e em qualquer lugar em que alguém pudesse viver, até mesmo a ponta da varanda estava ocupado, sem sobrar nenhum canto mais para se pôr o traseiro. Como não havia opção, à noite eu dormia dentro da floresta, em cima das árvores, e durante o dia descia para a cidade para pedir comida. O cabelo que tinham raspado na prisão já estava bem comprido. O traje tradicional coreano, remendado e forrado com algodão de cobertor, já estava muito desgastado e minha roupa estava tão suja de gordura que, quando chovia, as gotas até deslizavam. Do sapato também só sobrara a parte de cima. Não tinha quase nada das solas. Era como andar praticamente descalço. Vista por cima ou por baixo, minha aparência era a do perdido dos perdidos, do mendigo dos mendigos. Não tinha trabalho nem dinheiro no bolso, e me mantinha vivo ganhando comida. Mesmo comendo comida doada, sempre mantinha minha postura digna. Percebia as coisas rapidamente, e sentia na hora quando a pessoa não queria dar comida. Então falava, oi, oi. Ajudando as pessoas pobres como nós, você receberá no futuro a fortuna do céu. E dizendo isso em voz alta, sem intimidação, conseguia alimentos. A comida ganhada dessa forma era dividida entre dezenas de pessoas que faziam um círculo, sentadas onde batia sol. Sem nenhuma posse, e apesar de comermos comida doada, entre nós existiam laços de emoções. Olá! Quanto tempo! Ao ouvir alguém me chamar alegremente, olhei para trás e lá estava Doc Moon-on, aquele que havia se tornado meu amigo para a vida inteira, apaixonado pelas minhas canções durante o tempo de estudo no Japão. Agora, um famoso arquiteto da Coreia que projetara o Teatro de Cultura de Sejong e o Hotel Lotte. Ele me abraçou com muita satisfação. Sem ligar para minha aparência pobre e sem exigir mais explicações, ele me levou para sua casa. Vamos rápido para minha casa. Ele morava em apenas um cômodo. Colocando um lençol como cortina, ele dividiu seu quarto em duas partes e mandou a esposa e duas crianças irem para o outro lado. Pronto, me conte como você passou durante esse tempo. Sempre quis saber onde e como você estava. Nós ficamos dois amigos muito próximos, mas para mim, você sempre foi mais que um amigo. Dentro do meu coração, respeitei você, sabe? Você já sabia disso, não é? Até então, nunca tinha exposto meu coração francamente. No Japão, quando lia a Bíblia, se meus amigos chegassem, prontamente deixava de ler e não me abria muito. Na casa de Doc Moon-on, pela primeira vez, desabafei toda a minha história. A história não acabou em uma noite. As novas verdades que percebi depois de encontrar com Deus, a travessia do paralelo 38, minha ida para Pyongyang e o início do trabalho da igreja, como sobreviver à prisão de Ryongnan, etc. Para falar tudo isso, levei 3 dias e 3 noites inteiras. Depois de ouvir tudo, Doc Moon-on, de repente, se levantou e fez uma grande inclinação para mim. Que é isso? Pedi para ele não fazer aquilo, mas não teve jeito. Daqui para frente, você será o grande mestre da minha vida. Essa veneração é um cumprimento para meu mestre. Por favor, aceite-a. A partir de então,
Doc Moon-on se tornou meu discípulo, além de meu amigo para toda a vida, e sempre me protegeu. Depois de sair do quarto de Doc Moon-on, consegui um trabalho pesado no período noturno no quarto porto de Busan. Quando recebia meu pagamento, comia sopa de feijão na estação de trem de Shohyang. Para não esfriar a sopa de feijão quentinha, a panela vinha embrulhada em um velho cobertor. Assim que comprava, comia imediatamente um prato de sopa de feijão e abraçava aquela panela por mais de 1 hora para aquecer meu corpo congelado por trabalhar a noite inteira no porto. Naquele tempo, dormia no albergue público de Shohyang. O quarto era tão pequeno que tinha que dormir na diagonal e mesmo assim as pernas encostavam na parede. Contudo, foi naquele lugar que escrevi, com um lápis apontado com todo carinho, os manuscritos originais que seriam a base do princípio divino. A pobreza do dia a dia não era problema. Ainda que ficasse no meio do aterro de lixo, nada é impossível quando se estabelece uma vontade. Won Pyo-kin tinha passado dos 20 anos e também fazia todo tipo de trabalho. Ele era garçom em um restaurante e trazia o arroz queimado do fundo da panela que fervíamos e comíamos juntos. Com sua habilidade de desenhar bem, ele também conseguiu um emprego como pintor na base dos soldados americanos. Nessa época, subiu o morro Bon Net Co, que ficava no bairro Bon Il, e construiu uma casinha. Bon Net Co ficava perto do cemitério público e lá não havia nada além de um vale de pedras. Como eu não tinha meu próprio terreno, preparei um pequeno terreno na subida do morro e fiz a base de um casebre. Como não tinha pá, pegava uma pequena pá do vizinho e devolvia sem o dono perceber. Junto com Won Pyo-kin, rachava as pedras, cavava a terra e levava as pedras para fazer os tijolos. Levantei as paredes com uma mistura de terra e palha e, arrancando os 4 lados de uma caixa de papelão ganhada da base dos soldados americanos, cobrimos o telhado. O chão foi revestido com plástico preto. Aquele era o barraco dos barracos. Por ser encostado em um grande rochedo, no meio do quarto tinha uma grande pedra. Atrás da rocha foram colocados todos os móveis que nós tínhamos, uma escrivaninha baixa e o cavalete de pintura de Won Pyo-kin. Quando chovia, jorrava água como uma fonte dentro do quarto. Embaixo do chão, corria um riachinho e eu ouvia o som da corrente de água. Era um quarto muito poético. Por dormir em um dormitório tão frio como aquele, cheio de goteiras e com água correndo por baixo, o nariz sempre escorria. Apesar disso, mesmo com um pedaço do quarto, ficava muito feliz por ter um lugar onde podia me deitar com o coração tranquilo. Além disso, como estava percorrendo o caminho para fazer a vontade de Deus, no meio daquele ambiente miserável, não tinha nada além da esperança me preenchendo. Quando Won Pyo-kin saía de casa para trabalhar na base dos soldados americanos, ia até bem embaixo do morro para me despedir dele. E quando ele voltava do trabalho à noite, também o recebia lá embaixo. No resto do tempo, sem dormir, não fazia outra coisa senão escrever o princípio divino original, sentado na escrivaninha baixa com o lápis bem apontado. No pote podia faltar arroz, mas o quarto estava cheio de pontas de lápis. Para que pudesse me concentrar em escrever, Won Pyo-kin ficava ao meu lado me ajudando tanto material como espiritualmente. Depois de trabalhar o dia inteiro, provavelmente ele ficava muito cansado, mas ainda assim, mestre, mestre, ele me chamava e me seguia por todo lugar. Sabendo que muitas vezes estava cochilando no banheiro pela falta de dormir,
Ele me seguia até quando eu saía para o banheiro. E muito mais que isso, gostaria de ajudar em algumas coisas, mesmo que pequenas, no livro que o mestre está escrevendo, ele dizia. E para ganhar dinheiro extra, a fim de comprar os lápis que eu usava, ele começou a pintar retratos dos soldados americanos. Naquele tempo, era moda entre os soldados levar o retrato da esposa ou da amante, antes de voltar para sua pátria. Os soldados pagavam $4 por cada retrato, do tamanho de uma cartolina, que ele pintava sobre tecido engomado na base de madeira. Tinha tanta gratidão pelo coração de Wong Pil-kin que, enquanto ele pintava, eu o auxiliava em silêncio. Depois que ele saía para trabalhar na base americana, engomava o tecido e cortava a madeira para deixar as molduras prontas. Antes dele voltar do trabalho, deixava todos os pincéis limpos, comprava as tintas necessárias e as preparava. Ele desenhava com lápis 4B sobre o pano engomado. No início, ele pintava 1 ou 2 retratos, mas depois ficou famoso e chegava a passar a noite sem dormir para fazer de 20 a 30 pinturas. Quando o trabalho aumentou, até eu, que antes só dava conselhos, comecei a pegar nos pincéis. Depois de Wong Pil fazer os contornos dos rostos, eu pintava os lábios e até as roupas. Todo o dinheiro que ganhamos juntos, tirando apenas para os gastos com lápis e material para desenhar, gastamos para o trabalho da igreja. Era importante deixar a palavra de Deus escrita, mas era mais importante avisar a sua vontade o mais rápido possível para o maior número de pessoas. O belo homem louco que morava ao lado do poço. Quando nossa casinha de barro em Bonnet Cove estava construída e o trabalho da igreja começou, apenas 3 pessoas me ouviam. Mesmo assim, não pensava que testemunhava somente para elas. E, embora não visse com os olhos físicos, pensava que estava na frente de milhares e dezenas de milhares de pessoas, isto é, da humanidade inteira, e por isso falava com a voz forte e alta. Dia e noite, para o mundo inteiro, bradei a palavra do princípio divino que tinha descoberto. Na frente da casinha havia um poço, e entre as pessoas que pegavam água lá, corria um rumor de que no casebre de barro morava um homem louco. Até havia motivo para esses comentários, já que minha aparência era de um homem com roupas miseráveis, falando como se estivesse gritando ordens para todo mundo. Talvez esses rumores chegassem até os moradores do sopé do morro, porque eu contava histórias sobre a reviravolta do céu e da terra e dizia que a Coreia unificaria o mundo todo de uma vez. Por causa desses boatos, as pessoas começaram a me visitar, curiosas para ver o homem louco que morava ao lado do poço. Certa vez, um grupo de estudantes de uma faculdade de teologia veio, e até os professores da Universidade Feminina EWA. Com os rumores sobre o belo homem louco aumentando, havia senhoras que subiam o morro para me ver como uma atração. No dia em que recostei o lápis depois de escrever o princípio divino original, orei. Agora chegou a hora de testemunhar. Então, mande, por favor, os cristãos para quem eu possa dar testemunho. E fui até o poço. Como era dia 10 de maio, final da primavera, eu suava do calor por vestir calças de traje coreano forradas com algodão e um casaco velho. Nesse instante, vi uma jovem que subia chegando perto do poço, limpando o suor da sua testa. Há 7 anos, Deus amou muito a missionária, lhe disse, e ela ficou assustada, porque 7 anos atrás ela tinha se determinado que iria ofertar sua vida inteira para Deus. Eu sou Hyun Siu Kang, a missionária da igreja Bon Cheon da Vila de Baixo.
ouvi que à beira do poço morava uma pessoa louca e vim para dar testemunho. Ela me cumprimentou assim. Depois de se apresentar, ela entrou na casa e olhou feio para o quarto humilde. Observando atentamente por cima da escrivaninha, ela me perguntou: por que tantas pontas de lápis? Até hoje de manhã, estava escrevendo um livro que revela o princípio do universo. Para missionar ouvir essa palavra, Deus a mandou até aqui. Quais palavras? O céu me mandou subir até o poço porque havia uma pessoa para eu testemunhar. Eu ofereci uma almofada, pedindo que ela sentasse, e também me sentei. Embaixo de onde nos sentamos, ouvíamos a água da fonte correndo. Chuá, chuá, chuá. Nossa pátria no futuro assumirá um importante papel como o cume da montanha do mundo. E as pessoas do mundo inteiro lamentarão não ter nascido como coreanas. Diante dessas minhas palavras, ela ficou com uma expressão incrédula. No futuro, Jesus virá à terra da Coreia com o corpo físico, assim como Elias apareceu como João Batista. Quando eu disse isso, ela ficou tão brava que rebateu. Jesus não tem nenhum lugar para ir, por isso vem para esta terra tão miserável? O senhor já leu direitinho o Apocalipse para falar isso? Você é uma pessoa que estudou muito na faculdade de teologia Correio. É isso que queria dizer? Oh, como o senhor sabe disso? Eu iria esperar pela missionária se não soubesse de tal coisa. Como você me falou que iria dar testemunho hoje, pode me ensinar. Então, Hyun-Soo Kang, como uma entendida de teologia, começou a me atacar, citando passagens bíblicas sem nenhum embaraço. Ela era tão convicta em me rebater que até eu fiquei apertado e respondi em voz alta, como um apito de trem. Como a conversa se alongou e fora da casa escurecia, preparei o jantar. De acompanhamento, tínhamos somente kimchi velho. Nota de rodapé 1. Kimchi, prato típico coreano, conserva de acelga apimentada. Mas mesmo assim, sentados no quarto onde o chuá-chuá da água corrente caía, nós dois comemos todo o arroz e recomeçamos a discussão. No dia seguinte e no dia depois daquele, ela subiu e discutiu comigo, até que, no fim, Hyun-Soo Kang saiu da igreja Boncheon e se tornou membro de nossa igreja. Em um dia de muito calor, minha esposa me visitou na humilde casa de Bonnetco. Um menino de 7 anos de idade se segurava a ela. Aquele menino, nascido no ano em que subi para Pyongyang enquanto caminhava para comprar arroz, já tinha crescido bastante. Não tinha coragem de olhar o rosto do meu filho ou abraçá-lo, encostando no rosto dele para expressar toda a minha saudade. Apenas fiquei em pé como uma pedra, sem dizer nenhuma palavra. Mesmo que ela não dissesse nada, podia imaginar o sofrimento que mãe e filho passaram durante a guerra. Na verdade, já sabia onde eles moravam e como estavam vivendo. Entretanto, ainda não tinha chegado o tempo de cuidar da minha própria família. Como pedi várias afirmações dela antes do casamento, se ela confiasse em mim e esperasse um pouco mais, poderia buscá-los com toda alegria, mas ainda não tinha chegado a hora. Mesmo que aquela casa humilde fosse apertada e muito simples, já era a nossa igreja. Como eu comia, vivia e estudava a palavra de Deus junto com vários membros, não podia começar minha vida familiar naquele lugar. Vendo aquela casinha, minha esposa demonstrou profundo desgosto e foi embora descendo o morro. Uma igreja sem denominação e que não é uma igreja. Na Coreia, há um dizer que, quanto mais alguém recebe um xingamento dos outros, mais tempo vive. Se eu viver tanto quanto fui insultado, talvez ultrapasse os 100 anos. Também se a barriga ficasse cheia não de comida, mas de ofensas,
a minha seria muitas vezes maior que a dos outros, e me tornaria a pessoa com a maior barriga do mundo. Quando comecei a igreja em Pyongyang, as mesmas igrejas tradicionais que tanto se opuseram a mim e até me apedrejaram, também se opuseram a mim em Pusan. Antes mesmo de ter começado a igreja direito, já fizeram muitas críticas. Herético e blasfemador eram nomes que colocavam na frente do meu. Quase nunca chamavam meu nome sem precedê-lo dessas palavras. Por não aguentar mais essas severas perseguições, em 1954, fechei aquele humilde casebre em Pusan e passei por Taegu para chegar a Seul. Aluguei uma casa de madeira em Bukhaktong, onde ficava o Parque Jangchungdan, e coloquei a placa da Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. A razão de colocar esse nome é porque eu não queria pertencer à ramificação de nenhuma igreja, e tampouco queria criar outra nova ramificação. Cristianismo mundial significava todas as igrejas cristãs do Oriente e do Ocidente, do passado e do presente, e unificação era o objetivo para o futuro. A palavra Espírito Santo também expressava que por trás havia a harmonia do mundo espiritual e do mundo físico, centralizada no amor entre pai e filho. Ou seja, está ligado ao fundamento do divino mundo espiritual. Especialmente a palavra unificação era o meu ideal para construir um mundo concebido por Deus. Unificação não é coligação. Coligação significa que dois se reuniram, mas a unificação significa que dois se tornaram um. Depois fomos chamados de Igreja da Unificação, mas na verdade foram os outros que nos chamaram assim. Naquele tempo, éramos chamados entre os universitários de Igreja de Seul. Entretanto, não gostava muito da palavra igreja. Igreja significa reunião que ensina. Religião significa ensinamento central. Em outras palavras, a igreja é a reunião que ensina as lições principais. Não havia motivo para me separar dos outros com a palavra igreja. Mesmo assim, as pessoas usavam o termo igreja como se fosse algo especial. Não queria que pertencêssemos a esse tipo de grupo especial. O que queria era a igreja sem divisão. A verdadeira religião é aquela que, apesar de sacrificar sua própria denominação, quer salvar a nação e, mesmo sacrificando sua própria nação, quer salvar o mundo e, além disso, mesmo que sacrifique o mundo, quer salvar toda a humanidade. Em qualquer situação, jamais a denominação igreja poderá se tornar prioridade. Como não tinha escolha, coloquei a placa da igreja, mas o meu coração estava pronto para retirá-la a qualquer momento. No instante que alguém coloca uma placa que diz igreja, ele está fazendo a distinção de igreja e não igreja. Pegar algo que está unido e dividir em duas partes não está certo. Esse não era meu sonho, nem o caminho que desejei percorrer. Se for preciso retirar a placa para salvar a nação e o mundo, agora mesmo posso fazer isso. Porém, no mundo atual, não existe opção. Por isso coloquei a placa da igreja no portão de entrada. Se a colocasse um pouquinho mais alto, até ficaria melhor para olhar. Mas como o telhado da casa era baixo, não tinha um lugar adequado para pôr a placa. No final, coloquei na altura de uma criança. Então a meninada pegava a placa e brincava, às vezes quebrando-a em duas. Como aquela era a placa histórica da nossa igreja, não podia jogá-la fora. Então, eu a amarrei com arame farpado e a preguei no portão de entrada. Tal qual aquela placa, também fomos muito maltratados sem nenhum motivo. O telhado era tão baixo que precisávamos abaixar a cabeça para entrar em casa.
Se 6 pessoas se reunissem na sala para orar, tínhamos até que encostar a testa uns nos outros. Os moradores do bairro zombavam ao verem nossa placa e tiravam sarro, questionando como poderíamos falar do mundo e sonhar com a unificação dentro de uma casa tão baixa onde precisávamos entrar agachados. Sem querer saber o porquê de colocarmos aquele nome, simplesmente nos tratavam como loucos. Mesmo assim, isso não era problema para nós, que já tínhamos vivido até pedindo comida em Pusan. Ali, pelo menos, possuíamos uma casa onde realizar os cultos. Então, não tínhamos nada a temer. Mesmo que me vestisse com roupas de trabalho que tinham pertencido aos soldados americanos, tingidas de preto, e calçasse sapatilhas pretas de borracha, o meu coração era muito mais digno que qualquer outro. As pessoas que frequentam a nossa igreja chamam umas às outras de membros da família, Sikh-Ku. Naquele tempo, o amor contagiou todos os membros. Com a igreja dentro dos seus corações, se eles pensassem, quero ir, independente do lugar onde estivessem, podiam ver e ouvir tudo o que eu fazia naquele momento. Todos estavam ligados como um só, pelo fio elétrico do amor interno com o qual podíamos nos comunicar diretamente com Deus. Uma pessoa colocava arroz na panela para cozinhar, e de repente esquecia aquilo e ia para a igreja. Uma outra pensava em colocar uma saia nova para ir à igreja, mas ia com a mesma saia velha e furada. Para impedir uma mulher de frequentar a igreja, a família raspava seus cabelos, mas ela ia mesmo careca. Quando o número de membros cresceu, nós começamos a testemunhar nos campos das universidades. Na década de 50, os universitários eram as pessoas mais intelectuais. Primeiro começamos a dar testemunho em frente à Universidade Feminina Ewa e da Universidade Yonsei. Em pouco tempo, muitos estudantes quiseram se juntar a nós. A professora Yoon Yong-yang, do curso de música da Universidade Feminina Ewa, e o professor Chung Hwa-han, inspetor dos dormitórios dos estudantes, também frequentavam a nossa igreja. Além dos professores, o número de estudantes universitários crescia cada vez mais, não apenas em 1 ou 2. De uma vez vinham dezenas de pessoas numa progressão geométrica. Não somente as igrejas tradicionais, mas nós mesmos ficamos surpresos. Depois de 2 meses do início do testemunho nos campos das universidades, centralizados nos estudantes da Ewa e da Yonsei, a quantidade de membros aumentou explosivamente. A velocidade era muito rápida. Assim como uma veloz rajada de vento da primavera, o coração dos estudantes se transformava em 1 segundo. No mesmo dia, dezenas de alunas da Universidade Feminina Ewa entraram na igreja de malas prontas. Quando alguém tentava impedi-las de sair do dormitório da universidade, elas diziam: "Por quê? Por que está me impedindo? Se quer me proibir, pode me matar. Por favor, me mate." Era comum elas pularem os muros dos dormitórios. Mesmo que eu pedisse para elas não fazerem isso, nada as segurava. Elas afirmavam que gostavam mais da nossa igreja cheirando a chulé do que da sua limpa escola e não obedeciam ninguém. Por fim, a reitora da Universidade Feminina Ewa, Hwa Lan-kin, rapidamente mandou para visitar a nossa igreja a professora Yong-un Kim, do curso de Serviço Social da Religião. A professora Kim tinha estudado no Canadá e era, na Universidade Ewa, uma destacada conhecedora de teologia. Enviaram justamente a professora Kim, especializada em teologia, para descobrir o ponto fraco da doutrina da Igreja da Unificação, a fim de impedir a entrada das estudantes na nossa igreja. A professora Kim chegou como enviada especial, mas 1 semana depois de me encontrar,
ela se tornou membro fervoroso da nossa igreja. Quando até a professora Kim reconheceu a nossa igreja, então outros professores e alunos da Universidade Feminina EWA passaram a confiar mais em nós. Então, como era de se esperar, o número de adeptos aumentou como uma bola de neve. Como as coisas estavam fora de controle, as igrejas tradicionais começaram a me atacar de novo, alegando que eu estava roubando seus membros. Sentia que aquilo era injusto. Nunca insisti que escutassem somente meu sermão e frequentassem apenas nossa igreja. Se os mandasse embora pela porta da frente, eles entravam pela porta de trás. Se eu fechasse os portões, eles pulavam os muros. Com minha própria força, era impossível impedi-los. Então, as universidades EWA e Yonsei ficaram assustadas. Por serem escolas fundadas pelas entidades cristãs, jamais poderiam se calar diante da entrada de seus estudantes e professores em outra igreja. O escândalo da expulsão e demissão das universidades Yonsei e EWA. As duas universidades se sentiram ameaçadas e optaram por uma decisão radical, nunca vista na história de ambas as escolas. Na Universidade EWA, 5 professores foram demitidos, incluindo a professora Young Eun Kim, e expulsaram 14 alunas, entre as quais 5 estavam no último ano de curso. Na Universidade Yonsei, um professor foi demitido e 2 alunos expulsos. Na época, a pastora orientadora da Universidade Yonsei aconselhou os alunos: para não dar problemas para a escola, vocês poderiam frequentar aquela igreja depois de formados? Mas eles não aceitaram. Os estudantes ainda contestaram. A universidade está cheia de ateus, até filhos de feiticeiros. Então por que nós devemos ser expulsos? Mas a orientadora repetiu: nossa escola é particular e também cristã. Por isso podemos expulsá-los sem nenhum problema. E mandaram os alunos embora. Quando os jornais foram informados disso, as manchetes saíram assim: numa nação de liberdade religiosa, expulsar alunos é inconcebível. E houve uma grande repercussão na sociedade. A Universidade Feminina EWA recebia fundos da Fundação Cristã do Canadá. Por isso, se muitas alunas frequentassem uma igreja de hereges, a instituição poderia ter problemas em receber apoio econômico. Naquele tempo, a Universidade EWA checava rigorosamente a presença das alunas na aula de ensino religioso, 3 vezes por semana, e relatava à sede mundial. Depois que expulsaram os alunos e demitiram os professores, a simpatia da opinião pública por nós aumentou. Então, para reverter esse cenário, começaram a espalhar boatos tão horríveis que é difícil dizê-los para não sujar minha boca. Quanto mais rumores sem fundamento surgiam, maior a curiosidade das pessoas. Os rumores aumentaram e o escândalo das universidades Yonsei e EWA tornou-se um episódio absurdo que fez nossa igreja sofrer por mais de um ano. Não queria que tal história tivesse uma repercussão tão grande porque não queria causar problemas. Eles poderiam seguir com a vida de fé sem alarde. E tentava convencer os professores e alunos disso, que não havia necessidade de tanto barulho no mundo a ponto de fugirem do dormitório da universidade. Mas o efeito era contrário. Por que não posso? Eu queria receber mais graças. Eles tentavam me convencer. No final, todos foram expulsos de suas faculdades, e meu coração também não ficou confortável com isso. Para consolar seus corações, os alunos expulsos subiram nos oratórios dentro da montanha Sangak. Eles não tinham outro lugar para ir, pois por terem sido expulsos, também recebiam críticas de suas famílias e nem seus amigos queriam encontrá-los. Eles subiram a montanha Sangak e se concentraram em jejum e em orações com tantas lágrimas que até escorriam pelo nariz.
Então, muitos começaram a falar línguas. Normalmente, Deus aparece no momento em que estamos no cúmulo do desespero. Depois de serem expulsos das faculdades e abandonados por suas próprias famílias e pela sociedade, os alunos encontraram Deus no oratório de Sangak. Fui encontrá-los na montanha e os consolei, alimentando os estudantes que estavam exaustos das orações e do jejum. Já é muito triste e injusta a expulsão de vocês. Não precisam piorar as coisas jejuando. Apesar de recebermos tais terríveis insultos, se vocês não têm motivo para ficar com a consciência pesada, vocês não foram desonrados e não se tornaram pecadores. Então, não se desesperem e vamos esperar o tempo certo. Posteriormente, aquelas 5 alunas que estavam no último ano da faculdade se transferiram para a Universidade Feminina Sukmyung e ao menos se formaram. Mas, por causa desse escândalo, meu nome ficou desmoralizado. Se tornou o pior de todos. Como manchetes a respeito do escândalo das universidades Yonsei e Ewha foram publicadas nos jornais, quaisquer maus rumores sobre novas religiões que surgissem na época eram recebidos como se fôssemos nós. Começou com talvez seja verdade, e logo aqueles rumores sem fundamento se tornaram é realmente verdade, e eles passaram a nos atacar. Realmente senti a dor, apanhando injustamente. Apesar de querer contestar, gritar com um sentimento de injustiça e raiva, eu me mantive em silêncio e não briguei revidando com eles. Nosso caminho era muito longo e exigia muita pressa. Então, não tínhamos tempo para parar e discutir. Aquele mal-entendido do mundo seria resolvido com o passar do tempo. Não preciso me afligir. Pensando assim, não me preocupava. Ignorei tudo em silêncio. A gente que gritava em público, que um raio parta Sun Myung Moon, e também os pastores cristãos que convocavam as pessoas para orarem pela minha morte. Os boatos, porém, em vez de se acalmarem, a cada dia que passava se expandiam mais distorcidos. O mundo inteiro se levantou e apontou para mim. Até sob o calor da fábrica de adubos em Heungnan, eu nunca tinha mostrado minhas canelas. Todavia, espalharam rumores de que eu dançava nu. A partir de então, quando as pessoas visitavam a nossa igreja, elas me fitavam com um olhar de dúvida. Ah, é ele quem realmente dança nu? Sabia muito bem que precisaria de tempo para esclarecer esse mal-entendido. Por isso, nunca dei sequer uma palavra justificando. Não sou esse tipo de pessoa. Para saber de alguém, geralmente tem que se conhecer bem aquela pessoa, mas sem nunca terem me encontrado pessoalmente ou mesmo me visto, muitos falavam isso e aquilo de mim, sem medo de usar palavras terríveis. Ponderei que não podia fazer nada com aquelas pessoas que sequer me conheciam, e assim aguentei tudo pacientemente. Com o sofrimento desse período de escândalo de Yonsei e Ewha, nossa igreja ficou a um passo de ser totalmente derrubada. Além de marcarem firmemente na minha testa a imagem do grupo da religião falsa, as igrejas tradicionais se levantaram unidas e pediram em gritos que me fizessem desaparecer. Por fim, no dia 4 de julho de 1955, os policiais invadiram nossa igreja e pegaram todos: Won Pil-kim, Ryo Yong-yu, Ryo Min-yu e Ryo Won-yu. Era uma conspiração dos pastores e ministros cristãos tradicionais para acabar com a nossa igreja. E, juntamente com políticos, eles nos denunciaram ao poder público. Por causa disso, aqueles 4 membros que me seguiam desde o início passaram pela prisão sem motivo. Mas não parou por aí. A polícia investigou meu passado
e alegou que eu havia cometido o crime de deserção militar. Na verdade, depois de ser preso na Coreia do Norte, já tinha passado da idade de servir o exército. Baseados nisso, eles armaram uma cilada e me acusaram de ter infringido a lei do serviço militar. No galho queimado também brotam novas folhas. Fui levado à delegacia Sodemun e, apesar de ser levado injustamente, não resisti. Então, alguns me chamaram de Mu Gouchung, a pessoa sem caráter. Mas aceitei tudo com o pensamento de que tinha que enfrentar o que me fosse dado no caminho que escolhi, e suportei pacientemente e em silêncio. Não podia fazer nada contra. Se tudo o que me acontecia era algo pelo qual tinha que passar, mesmo que as dificuldades fossem muitas, teria que percorrer aquele caminho, porque aquela era a minha razão de viver. Nunca pude desanimar. Pelo contrário, eu sempre agi com dignidade diante de qualquer pessoa. Com essa decisão, os policiais não achavam um jeito de me vencer. Quando eles redigiam os relatórios, eu dizia antes como eles deveriam escrever. Por que você não usa tal palavra? Aí tem que escrever assim. Quando falava assim, todo mundo ficava espantado. Se eles escreviam um relatório de acordo com as minhas orientações, cada frase ficava certa separadamente, mas no final saía o contrário do que eles tinham planejado. Então, os policiais ficavam bravos e rasgavam tudo o que tinham escrito. No dia 13 de julho de 1955, entrei de novo na prisão Sodemun. Apesar de estar algemado, não tinha vergonha nem estava pesaroso. A vida na prisão não impedia em nada o caminho que deveria percorrer. Nunca se tornou uma armadilha que me fizesse desanimar. Ao invés disso, até passou a ser uma motivação segura que estimulava o fervor no meu coração. Era como se tivesse ganhado um bônus em minha vida. Nunca vou desaparecer na prisão. Não posso morrer. Isso servirá somente como uma base para o grande salto que darei para o mundo da libertação. Foi pensando assim que suportei a vida de prisioneiro. É uma regra neste mundo e também uma lei celeste que o mal será destruído e o bem prosperará. Mesmo que tenha que entrar num monte de estrume, nada irá me destruir se mantiver um coração puro e verdadeiro. Quando estava andando algemado, as mulheres que passavam me olhavam com cara de desaprovação. Elas demonstravam a sensação de que eu era grotesco mesmo para olhar, porque acreditavam que era um líder religioso adúltero. Porém, não tinha medo nem sentia vergonha. Mesmo que palavrões foram usados para zombar de mim e da nossa igreja, não fiquei abalado. Entretanto, como poderia não sentir dor? Aparentemente, fingia que estava tudo bem, mas por diversas vezes me sentia tão angustiado e triste que dava um nó na garganta. Cada vez que o meu coração queria fraquejar, engolia o choro. Não sou um homem que pode desaparecer na prisão. Com certeza, vou me reerguer. Definitivamente, vou me levantar. E pensando assim, me determinava firmemente. Vou guardar toda essa tristeza no meu interior. Vou carregar toda a cruz da igreja. Achavam que, se ficasse preso, a igreja acabaria e todos os membros se dispersariam. Mas isso não aconteceu. Enquanto estava na prisão, os membros da nossa igreja me visitavam todo dia. Até brigavam para ver quem iria me visitar primeiro. O horário de visitas começava a partir das 8 horas da manhã, mas nossos membros esperavam desde a madrugada em fila no muro da prisão, e quanto mais eu era insultado e deixado na solidão, apareciam mais pessoas que me consolavam e choravam por minha causa. Não recebia muito bem os membros da igreja que me visitavam com tanto carinho,
Até os repreendia, porque se deram ao trabalho de vir. Mesmo assim, eles me seguiam derramando muitas lágrimas. Isso é fé e amor. Eles gostavam de mim não porque falava muito bem. Eles gostavam de mim porque sabiam que no fundo do meu coração havia amor. Meus membros percebiam a sinceridade do meu coração. Ainda que eu morra, eu nunca poderei esquecer aqueles membros todos juntos me procurando para lá e para cá quando eu estava indo para a audiência algemado. Aqueles rostos cobertos de lágrimas ao me verem sentado no lugar do réu sempre ficarão na minha memória. Como ele pode fazer as pessoas enlouquecerem assim? Os guardas da prisão falavam, olhando nossos membros chegarem. Aquele homem não é o marido dela, nem a esposa dele, nem é seu filho. Como é que pode ter tanta devoção? Ficavam boquiabertos. Oh, diziam que o mestre Moon era um ditador e explorador. Mas então tudo isso era mentira. A opinião anterior deles mudava e eles até se tornavam membros da nossa igreja. Finalmente, depois de ficar 3 meses na prisão, fui libertado como inocente. No dia em que fui solto, o chefe da prisão e os diretores se despediram de mim com todo o respeito. Todos eles, nesses 3 meses, haviam se tornado membros da nossa família. A razão de seus corações se voltarem para mim era simples. De perto, eles perceberam que eu era completamente diferente do que diziam os boatos. Aqueles barulhentos e infundados rumores até ajudaram para dar testemunho. Quando fui levado pela polícia, toda a mídia e a sociedade fizeram muito alarde. Mas quando fui declarado inocente e solto, o mundo se manteve em silêncio. Só saiu uma pequena nota no jornal escrita: "O reverendo Moon foi solto como inocente", de apenas 3 linhas. Aqueles terríveis falsos rumores sobre mim ficaram conhecidos com destaque por toda a Coreia. Mas o fato de que aqueles boatos eram uma completa mentira foi enterrado silenciosamente. Os nossos membros me olhavam, choravam e diziam: "Mestre, não aguentamos ficar assim com tanta raiva." Mas eu só os consolava e ficava calado. Nunca esqueci a dor que senti quando me apontaram e zombaram de mim por causa daquelas falsas acusações. Mesmo quando tantas pessoas se puseram contra mim, que sentia como se não houvesse nenhum lugar para ficar em toda a Coreia, suportei tudo. A angústia que senti naquele tempo permanece comigo num canto do meu coração até hoje. Contudo, mesmo que sofresse com a chuva e o vento, e mesmo que me ateasse em fogo, jamais poderia me tornar uma árvore morta. Até nos galhos queimados, quando a primavera chega, brotam folhas novas. Essa é a lei. Segurando minha forte determinação no fundo do meu peito e caminhando firmemente com toda a dignidade, tenho certeza de que um dia o mundo me reconhecerá. Ó dor, nos discipline. Embora as pessoas chamassem de herege a nova verdade que eu estava transmitindo, embora jogassem pedras, Jesus, que nasceu na terra do judaísmo, também foi acusado de heresia e foi crucificado. Comparado a isso, a perseguição que recebi não era tão dolorosa nem tão lamentável. Podia aguentar qualquer dor no meu corpo, porém me machucava muito que tratassem nossa igreja como herege. Desde o início, a maioria dos teólogos que estudavam a nossa igreja a aceitava alegremente, dizendo que era uma nova teologia lógica e original. Contudo, a balbúrdia de que éramos hereges ficou ainda mais barulhenta e não era por uma questão teológica, mas por causa do envolvimento com circunstâncias práticas. A maioria dos membros eram pessoas que aderiram ao nosso movimento depois de saírem das igrejas tradicionais que frequentavam.
Essa era a principal causa das igrejas tradicionais nos terem como inimigos. Enquanto a professora Yoon Yong-yang, da Universidade Feminina Ewha, era levada presa e investigada, 80 pastores cristãos, incluindo a reitora Hua Lan-kin, mandaram para a polícia cartas de denúncia com conteúdo de severa crítica à nossa igreja. Não era porque nós tínhamos feito alguma coisa errada, mas sim uma clara perseguição das autoridades da época que, pelo seu extremo elitismo, estavam se sentindo ameaçadas. Na nossa igreja se reuniam pessoas de várias ramificações para aprender sobre a nova verdade. Mesmo que eu falasse, por que vocês vieram de novo? Voltem imediatamente para suas igrejas, por favor. Com uma voz ameaçadora e os mandasse embora, logo eles voltavam. Aqueles que me procuravam não ouviam mais ninguém. Não ouviam seus professores, nem seus próprios pais. Porém, a mim eles davam ouvidos. Eu não lhes dava dinheiro nem comida. Mesmo assim, eles me seguiam e simplesmente acreditavam nas minhas palavras porque eu conseguia abrir um caminho no coração apertado deles. Antes de conhecer a verdade, também olhava o céu angustiado e até ao observar as pessoas ao lado, podia entender bem o coração delas. Todas as questões da vida me angustiavam e eu não encontrava as respostas. Mas depois de entender bem as palavras de Deus, as dúvidas sumiram completamente. Aqueles jovens me seguiam porque dentro das palavras que transmitia, finalmente tinham recebido as respostas para as questões que sempre estiveram guardadas nos seus corações. Assim, mesmo que o caminho percorrido comigo fosse sofrido e difícil, eles vinham para a nossa igreja. Sou uma pessoa que abre o caminho e o mostra. Um guia para recuperar a família destruída e recuperar a tribo, a nação e o mundo. E no final, mostrar o caminho de volta para Deus. Todas as pessoas que me procuraram sabiam desse fato. Comigo, eles queriam encontrar Deus. Eu não podia entender realmente o que tinha de errado naquilo. Apenas porque quis encontrar Deus, tive que receber toda a perseguição e toda a crítica do mundo. No meio de tantos problemas relacionados à discussão da heresia, o mais difícil para mim era minha esposa. Depois que me reencontrou em Pusan, ela e sua família pediram a separação. Ela queria que escolhesse entre me divorciar e deixar imediatamente o trabalho da igreja apenas para nós três vivermos juntos e felizes. Até durante as visitas, quando eu estava na prisão de Sodemun, eles esfregavam na minha cara os papéis do divórcio e me ameaçavam para que assinasse. Porém, como estava bem ciente da importância do casamento para a construção do mundo de paz de Deus, silenciosamente suportei com paciência, sem me importar com os insultos que despejavam em mim. Ela cometeu atrocidades inexprimíveis para nossa igreja e para os membros. Eu podia aguentar tudo quando ela me xingava e me maltratava, mas eu não suportava quando ela atormentava a igreja e os nossos membros. Ela frequentemente invadia nossa igreja, ofendia os membros, destruía os móveis, pegava as coisas da igreja à vontade e até jogava fezes sobre a casa. Quando ela aparecia, não havia condições de realizar o culto. Finalmente, logo que saí da prisão de Sodemun, não tive escolha senão assinar os papéis do divórcio que eles me estendiam. Contrariando os meus princípios, me divorciei. Quando penso na minha ex-esposa, até agora me sinto angustiado. O ponto a que ela chegou foi devido à influência das igrejas tradicionais e de sua família, que era de cristãos. Aquela mulher tão firme antes de se casar comigo se transformara. Quando penso nisso, mais uma vez fica claro como o preconceito e o fundamentalismo são terríveis. Mesmo experimentando a dor do divórcio e a tristeza de ser apontado como herege, eu não cedi nem um pouco.
Eu precisava suportar tudo isso para limpar o pecado original cometido por Adão e Eva e ir em direção à nação de Deus. Dizem que o tempo mais escuro é justo antes de amanhecer. Superei essa escuridão orando fervorosamente a Deus. Separando apenas um instante para cochilar, dediquei todo o tempo do dia à oração. O mais importante é o coração sincero. Depois de 3 meses, fui libertado como inocente e percebi mais uma vez que estava em dívida com Deus pelo amor e pela vida que Ele havia me dado. Para quitar a dívida, saí procurando um lugar onde pudesse recomeçar a igreja do zero. Entretanto, não pedia nas orações: por favor, Deus, construa nossa igreja. Mesmo que só tivesse uma pequena e humilde igreja, nunca me senti desconfortável ou envergonhado. Eu somente agradecia por ao menos ter um lugar para orar e nem desejava um local maior ou mais confortável. Como precisássemos de uma casa para reunir os membros no culto, fiz um empréstimo de 2 milhões de won e comprei uma velha casa que caía aos pedaços no morro de Chongpa-dong. Era uma casa pequena, nem chegava a 20 pyong, e para entrar precisávamos passar por um caminho que parecia um túnel escuro. Nota de rodapé 2. 1 pyong corresponde a aproximadamente 3,3 metros quadrados. No fim da trilha ficava a casa. Além disso, não sabíamos por quê, as colunas e as paredes estavam todas cobertas por uma sujeira preta. Depois de 3 dias em que eu e os jovens da igreja esfregamos com um produto de limpeza, aquele pretume saiu um pouco. Depois que mudamos a igreja para Changpa-dong, quase não dormi. Ajoelhado no quarto principal, orava até às 3, 4 horas da manhã. Depois cochilava um pouco para me levantar de novo às 5. Levei essa rotina por 7 anos seguidos. Dormia 1 ou 2 horas por dia, mas nunca sentia sono nem cansaço, e meus olhos brilhavam como a estrela d'alva. Estava muito concentrado em tudo o que precisava fazer. Então eu sentia que precisava economizar tempo até nas refeições. Não fazia as refeições em uma mesa separada, mas ajoelhava no chão com a tigelinha de arroz. Derrame devoção, derrame até quando estiver cochilando, derrame até cansar, derrame mesmo que sinta fome, repetia. Em meio a toda a perseguição e aos falsos rumores, orei com um coração de semear, com a confiança de algum dia colher aquela semente. Se não fosse na Coreia, tinha certeza que em algum lugar do mundo ela seria colhida. Passado 1 ano, o número de membros também ultrapassou os 400. Quando orava, chamava um por um o nome dos 400 membros e antes de chamar pelos seus nomes, cada rosto passava rapidamente pela minha cabeça. Alguns choravam, outros riam. E na oração eu percebia como aquele membro estava, e se tinha alguma doença ou não. Enquanto citava o nome de cada um, hoje ele virá à igreja. Aí então, sem falta, a pessoa chegava à igreja. Eu procurava o membro cujo rosto aparecia doente para mim e perguntava: você está doente assim, assim e assim, não é? Então ele respondia: sim, mestre, como o senhor sabia que estava doente? Isso é realmente interessante. Os membros ficavam surpresos e eu somente sorria. Era tempo de realizar a bênção do casamento. Antes de dar a bênção do matrimônio, sempre averiguava se os noivos e as noivas eram puros ou não. Um dia, quando perguntei para o noivo: puro? Ele respondeu em voz alta: sim, senhor. Então perguntei de novo: você é puro? E novamente ele respondeu: sim, senhor. Na terceira vez, ele me deu a mesma resposta.
Então, olhei bem nos olhos dele e disse com uma voz ameaçadora: Você serviu o exército na cidade Hwacheon, na província Gangwon, não é? Aí então, o noivo respondeu sim, com a voz cheia de medo. Naquele tempo, quando você estava voltando para Seul de férias, você passou por um hotelzinho no caminho, não é? Naquele dia você saiu com uma mulher de saia vermelha, não foi? Já sei de tudo. Como você pode mentir assim? De tão bravo, o mandei embora. Se abro os olhos da mente, dá para saber tudo, até o que a pessoa esconde. Entre aqueles que frequentavam nossa igreja, havia os que se interessavam mais por essa força paranormal do que pela própria palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas ficavam muito seguras, achando que as coisas sobrenaturais são as mais importantes. Mas, normalmente, aquilo que as pessoas chamam de milagre causa um deslumbramento. Focalizar a vida religiosa em querer ver fenômenos paranormais e milagres não é levar uma vida de fé correta. Todos os pecados precisam passar pelo processo de arrependimento para serem eliminados. Não podemos nos basear somente no poder espiritual. Conforme a igreja foi se estabelecendo, não falei mais para os membros sobre tudo o que via com os olhos espirituais. Mesmo que o número de membros aumentasse cada vez mais, sempre os tratei individualmente, independentemente se fosse uma avó ou um jovem. Eu ouvi a história de cada um, com toda a devoção. Todos os membros diziam que, em toda a Coreia, o melhor ouvinte da minha história foi o mestre Moon. As avós falavam tudo, desde como elas se casaram às doenças de seus maridos. Elas me contavam todo tipo de histórias. Realmente gosto de ouvir histórias dos outros. Por isso, ouvia a história de qualquer pessoa sem perceber o tempo passar. Não rejeitava ouvir, quer passasse 10 ou 20 horas. Quando a pessoa quer falar, é porque o coração dela está muito apertado. E todo mundo quer procurar uma corda que possa se salvar. Assim, é preciso ouvir o outro com toda a dedicação. Então, eu podia amar a vida daquela pessoa e pagar a dívida da vida que tinha recebido. O mais importante é tratar a vida como a coisa mais preciosa. Ouvi as histórias dos outros com todo o meu coração e, com a mesma medida, falava e transmitia fervorosamente o meu verdadeiro coração. E também orava derramando lágrimas. Como orava em lágrimas a noite inteira, o chão de madeira nunca secava. As tábuas ficaram encharcadas do meu sangue e suor. Depois, quando eu estava na América, chegou a mim a notícia de que os membros iriam derrubar a igreja Chongpa-dong para reformá-la. Então, enviei um telegrama mandando parar a reforma imediatamente. A igreja Chongpa-dong não é só um lugar histórico da minha vida particular, mas aquele lugar testemunhou toda a história de nosso movimento. Mesmo que a reformassem para tornar o lugar muito bonito, se deixassem a história sumir, que adiantaria? O importante não é a aparência bonita, mas o valor do significado daquilo. Em um lugar humilde, também existe tradição, brilho e valor. O povo que não valoriza as suas tradições será destruído. A coluna da igreja Chongpa-dong tem gravada na íntegra a história do porquê ele segurou aquela coluna e derramou lágrimas. Quando olho aquela coluna que segurava em prantos, até hoje não posso conter as lágrimas e só de olhar aquela portinha torta me lembro do passado. Entretanto, agora todo aquele velho chão de madeira sumiu, e as manchas de lágrimas desapareceram junto com o chão de madeira onde eu orava noites inteiras, ajoelhado e derramando lágrimas de sangue. O que mais precisava eram aquelas lembranças sofridas.
Não tem problema que a figura externa e a aparência sejam velhas. Depois de muito tempo, agora nós também possuímos muitas igrejas bem construídas. Mas em vez desses lugares, me sinto mais confortável quando visito e oro naquela casa velha e apertada no morro de Chongpadong. Mesmo que tenha vivido toda a minha vida em oração e sermões, falar em público ainda me dá medo, porque é uma questão de salvar as vidas de muitos ou matá-los todos. Guiar as pessoas que ouvem as minhas palavras para o caminho da vida é um assunto realmente importante. É como riscar uma linha decisiva na fronteira entre a vida e a morte. Ainda hoje, não decido antecipadamente o conteúdo do sermão. Se eu preparar antes, talvez meu objetivo particular possa entrar no sermão. Eu poderia mostrar com orgulho o conhecimento contido na minha cabeça, mas jamais conseguiria derramar meu sincero coração. Antes de aparecer em público, realmente oferto Jong Song, uma oração por mais de 10 horas. É assim que se pode fincar a raiz bem profunda. Mesmo que as folhas sejam mordidas pelos insetos, não há danos quando a raiz está profunda. Apesar de não ser eloquente, se o coração for sincero, não tem problema. Na época do início da igreja, subia no púlpito vestido no uniforme de operário tingido de preto, que anteriormente tinha sido o casaco usado pelos soldados americanos, e dava sermões coberto de uma mistura de suor e lágrimas. Não havia sequer um dia que não derramasse muitas lágrimas. As lágrimas enchiam meu coração e ele transbordava. Meu espírito ficava longe e eram dias em que até parecia que eu tinha chegado ao meu último suspiro. Minhas roupas ficavam encharcadas de suor e minha cabeça pingava. No tempo da igreja em Chongpadong, todo mundo trabalhou arduamente, mas, particularmente, Hyo Won-yu sofreu mais. Mesmo que ele estivesse com muita dor no pulmão, ele deu 18 horas seguidas de conferência por dia, durante 3 anos e 8 meses sem parar. Como não tínhamos comida suficiente, somente fazíamos 2 refeições de um prato de cevada por dia. A única guarnição era a conserva de kimchi que preparávamos no dia anterior. Hyo Won-yu gostava de comer conserva de gonjin-yi salgado. Nota de rodapé 3. Gonjin-yi, espécie de camarão. Todos os dias ele deixava um pote de conserva de gonjin-yi no canto do quarto e, de vez em quando, pegava um punhado com chotkarak para suportar aqueles dias tão duros. Ao ver Hyo Won-yu deitado sem forças no chão de madeira, exausto e faminto, meu coração doía muito. No meu coração, a vontade era dar uma conserva de sorá. Nota de rodapé 4. Sorá, molusco. Meu coração ainda dói lembrando dele, com o corpo doente, transcrevendo de maneira adequada as palavras que despejava como uma cachoeira. Graças ao sacrifício de muitos membros, nossa igreja cresceu rapidamente. Os estudantes do grupo Songhua, formado de estudantes de ginásio e segundo grau, levavam para os missionários pioneiros as marmitas que suas mães preparavam. Os estudantes se revezavam de vontade própria para levar suas marmitas. Os missionários que tinham que comer a comida dos estudantes, pensando em como os alunos estariam passando fome, só podiam derramar lágrimas ao colocarem a comida na boca. A devoção sincera tinha mais valor que a comida. Então todo mundo aguentava, com o coração fortemente apertado. Vamos realizar a vontade de Deus, ainda que morramos. Mesmo que fosse extremamente difícil, todos saíam pela nação inteira para testemunhar.
Por causa de existirem tantos rumores terríveis, não podiam falar abertamente da Igreja da Unificação. Por isso, nós lamentávamos muito, enquanto fazíamos a limpeza das vilas e o trabalho doméstico na casa em que faltavam mãos, e à noite abríamos a escolinha para alfabetizar e transmitir as palavras. Demorava meses e meses até as pessoas abrirem seus corações. E servindo dessa maneira, nossa igreja cresceu mais e mais. Naquele tempo, apesar deles desejarem muito ir para a faculdade, os membros desistiam para ficar comigo e se dedicavam completamente à igreja. Até hoje não esqueço desses primeiros membros.